Olá, boa noite. Vamos falar sobre disbiose e intestino nessa noite de quinta-feira. Hoje é dia 4/6. Vamos falar sobre intestino. Eu falei aqui em algum momento já sobre... Oi, boa noite. Sobre essa questão intestinal, dei uma introdução lá atrás. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre disbiose, né, e algumas alterações intestinais e como a gente pode tratar isso. E aí eu queria fazer uma introdução falando sobre constipação intestinal e o quanto isso tem relação com a nossa saúde. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Lembrando que se você de repente está chegando aqui agora, você pode acessar lá o link que está na minha bio para vocês receberem esses conteúdos todos no e-mail de vocês, né? Além da live salva, eu envio também uma informaçãozinha extra e envio também uma receitinha todos os dias. Eu fiz hoje aqui umas anotações e provavelmente eu vou ficar olhando aqui para algumas coisas para não esquecer de falar de tudo, tá? Vamos começar? Se vocês quiserem convidar alguém para assistir essa live junto com vocês, ou de repente alguém que se interesse por esse assunto, vou pedir para vocês encaminharem aqui, ó, através desse aviãozinho que tem aqui embaixo, para que mais pessoas recebam esse conteúdo. Tomar uma aguinha aqui rapidinho. Vamos começar? Seguinte, quando a gente pensa em intestino, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a relação com a constipação, com a frequência intestinal. Então, quando a gente pensa assim, será que meu intestino é saudável? A primeira pergunta que a gente faz é se esse intestino funciona normalmente todos os dias. E eu vou falar para vocês que funcionar todos os dias, né, fazer com que nosso intestino funcione todos os dias, não é a única questão que a gente tem que levar em consideração. Tá? Primeiro porque a gente não precisa ir ao banheiro todos os dias para considerar que ele tá saudável e logicamente que se ele funcionar todos os dias, se ele tiver bonitinho ali, né, se a gente não tiver nenhum tipo de constipação é melhor, porque a gente garante que esse intestino tá funcionando 100% e aí quando a gente garante que esse intestino tá funcionando 100%, a gente garante um bom aporte nutricional. Na outra live eu falei sobre isso, né, da gente ter essa relação do intestino com uma questão, bateu o vento aqui, eu achei que tinha alguém na porta, com essa relação da gente ter uma alimentação rica em nutrientes, mas se eu não tenho o intestino funcionando direito, 100%, eu não garanto uma boa absorção de nutrientes. E aí, o que acaba acontecendo? Eu tenho muitas vezes alterações no meu organismo, né? Seja ele por deficiência nutricional, então muitas vezes ali uma queda de cabelo, alguma alteração mais complicada com relação à deficiência nutricional, não porque eu não tô fazendo esse aporte nutricional, não porque na minha dieta não tem. Eu tô fazendo muitas vezes esse aporte na dieta, mas o meu intestino não tá fazendo o papel dele, que é de fazer absorção de nutrientes. Então, igual eu falei na outra live, o único nutriente que a gente absorve, que a gente não absorve no intestino é a vitamina B12, que a gente absorve no estômago. O restante, quase todas elas, né? O restante delas, a gente vai absorver lá no intestino. Então, assim, igual eu comentei na outra live também, a ideia da gente fazer, cuidar, né? Ter esse cuidado com o intestino é justamente com relação a isso. E aí entra uma questão muito importante, que é um assunto que vocês pediram para eu falar aqui, que é com relação à disbiose, e eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas antes de falar sobre isso e antes de pontuar algumas questões que a gente precisa cuidar, né, nesse sentido do intestino, a gente pensar assim, ó, o que caracteriza uma constipação? Porque muitas vezes a pessoa olha ali, né, para aquela alteração intestinal, de repente começou a fazer uma mudança da dieta, da alimentação, e ela começa a ter alguma alteração intestinal, e aí uma das questões que as pessoas sempre trazem aqui pro consultório, que é uma coisa bastante frequente, é: Dani, eu comecei a fazer alguma mudança alimentar, seja ela para uma alimentação low carb, ou seja ela para um outro tipo de alimentação, e muitas vezes a pessoa relata que o intestino não está funcionando muito bem. E aí,
Ela fala assim, Dani, olha, eu comecei a minha dieta 10 dias atrás, 15 dias atrás, eu tô me sentindo bastante constipada, não tenho ido ao banheiro todos os dias. E na verdade, a constipação, ela não é uma característica, aliás, a característica toda da constipação, ela não é só relacionada a frequência que você vai ao banheiro. A constipação, ela caracteriza muito por uma questão de você não ir ao banheiro e quando você vai com desconforto. Então, se você tem, de repente, alguma alteração do seu intestino com relação à frequência, vamos supor que você começou a fazer dieta ali semana passada, começou a fazer alguma mudança alimentar e você viu que você diminuiu a frequência de ir ao banheiro, muitas vezes não tem relação com uma constipação em si, porque muitas vezes, se você principalmente está fazendo uma dieta mais low carb ou uma dieta onde você come conforme a sua fome, você vai comer em menor quantidade. E comer em menor quantidade vai fazer com que você evacue em menor quantidade também. Então, eu falo que assim, diminuir o volume de fezes, né, de cocô que a gente faz ali no dia, ou diminuir a frequência na semana, não é o principal fator para a gente caracterizar um problema intestinal. Tá? Até porque, de novo, quem é constipado de verdade é aquela pessoa que não vai ao banheiro, que se sente estufado, com dor abdominal, com desconforto, com distensão abdominal e quando vai ao banheiro ali a cada 2, 3 dias ou mesmo que diariamente ela vai com desconforto. Então ela vai com desconforto, ela sente muita dor, ela tem sangramento, isso é uma característica de uma pessoa constipada. Se você naturalmente diminuiu algumas coisas da sua alimentação e naturalmente diminuiu a frequência de ir ao banheiro, tá tudo ok, tá? E aí uma das dicas que eu dou com relação a ir ao banheiro todos os dias, até marquei aqui, é você fazer um teste que eu acho super interessante. 90% das pessoas que relatam não ir ao banheiro, mesmo depois de fazer alguma mudança alimentar, de fazer alguma alteração com relação à dieta, de melhorar tudo aquilo que eu falei da outra vez lá, melhorar o consumo de água, melhorar algumas alterações na alimentação, 90% das pessoas que ainda assim relatam um problema intestinal pode estar relacionado à posição que a gente vai ao banheiro. Então, por exemplo, antigamente, e aí eu gosto de falar de antigamente porque é uma referência muito clara pra gente, antigamente, se a gente for pensar até na época dos nossos avós, ou mais longe que isso ainda, não se tinha um vaso sanitário como a gente tem hoje. Então, qual era a posição para defecar? Era numa posição, difícil de fazer, né? Mas era uma posição onde a pessoa agachava, ela ficava ali agachada naquele movimento onde ele tinha uma abertura e um impulsionamento ali do intestino onde facilitava a saída dessas fezes. Hoje em dia, a gente senta num ângulo de 90 graus no nosso vaso sanitário. E isso, muitas vezes, acaba bloqueando essa saída ali no finalzinho do nosso intestino. Então, qual que é? Eu falo que é uma boa estratégia para você identificar se você realmente é uma pessoa constipada, se você sente dor, se você sente incômodo, se você precisa fazer força para ir ao banheiro. Provavelmente você tem realmente uma alteração intestinal, mas se no geral você só tem um incômodo com relação ao intestino, uma das dicas é você fazer isso. É você colocar como estratégia, você colocar, como que eu posso colocar isso? Como que eu posso falar isso? Você vir para aquela estratégia que antigamente os nossos avós usavam de fazer naquela posição. Então, como que você pode fazer isso? De repente, usando um banquinho ali na sua casa, onde você pode elevar um pouquinho mais a altura do seu joelho, para que você permita essa angulação de 45 graus, mais ou menos, 50 graus, onde você vai permitir essa saída com mais facilidade, a ponto de você não precisar fazer força, a ponto de você não precisar ter qualquer tipo, colocar um tijolo, colocar um banquinho. De repente você tem um banquinho pequeno em casa, ou de repente você tem uma plataforminha ali de madeira que vai facilitar, ou até o lixinho do banheiro você pode colocar para facilitar. Então assim, se você identificou isso, não vou com facilidade ao banheiro, testa essa alternativa. Pode ser uma boa estratégia para melhorar a sua ida ao banheiro, né? Sua dificuldade com relação ao momento que você está ali para ir ao banheiro. Agora,
O que existe aí entra essa história da disbiose, dessa alteração intestinal, dessa mudança que a gente tem com relação à nossa microbiota, é que a gente passou uma vida inteira, né? De novo, repetindo aquela história que eu falei da outra vez. A gente passou uma vida inteira comendo açúcar, corante, conservante, e aí 90% das pessoas fazem isso hoje em dia. São raras as pessoas que têm uma alimentação extremamente orgânica. A gente tem presença, mesmo que comendo comida de verdade, a gente tem presença de alguns alimentos ali que o nosso corpo não metaboliza. Então, de repente, um agrotóxico, algum alimento, né, algum produto que é colocado nesse alimento que nosso corpo não vai metabolizar. E aí, qual que é a opção dele? A opção do seu intestino ou é formar, né, essas fezes e excretar junto com ela, ou absorver. Só que muitas vezes, como a gente não tem algumas enzimas ali no intestino para digerir esses determinados produtos ali, o que acaba acontecendo? Ele acaba parando ali na parede intestinal. E isso a longo prazo, se a gente for parar para pensar, acho que muitos de vocês aqui têm mais de 30, né? A gente passa 30 anos da nossa vida ou mais, 30, 40, 50 anos da nossa vida colocando isso com frequência na nossa rotina. Então, qual que é o grande risco disso? O risco é você gerar inflamação para esse intestino. Então imagina que vai parando ali partículas desses produtos, né, em pequenas proporções, mas que vão gerando pequenas inflamações no seu intestino, porque aquilo não é bem metabolizado, e aí isso gera uma maior inflamação e vai gerando uma alimentação de bactérias não saudáveis nesse intestino por conta dessa fermentação. Então, como eu falei lá na outra live, para quem não tava, a gente nasce com uma microbiota intestinal. A gente nasce com micro-organismos que são do nosso corpo, né, naturalmente do nosso corpo, que são saudáveis, que fazem parte dos micro-organismos que vivem no nosso corpo, mas que fazem parte para fazer manutenção desse intestino, dele ficar saudável, e eu manter a minha saúde e eu manter uma boa absorção de nutrientes através desse intestino saudável. Só que a longo prazo a gente a gente dá substratos para que a gente fermente muito esse intestino. Então, a presença de alimentos pró-inflamatórios, né? Então, a presença não só desses que eu comentei, o açúcar, o corante, o conservante, os agrotóxicos, mas a gente também tem a presença de alguns alimentos que vão aumentar ainda mais essa inflamação. Então, por exemplo, leite tem uma chance muito grande de ser pró-inflamatório e ter uma dificuldade maior de absorção, então ele fermenta um pouquinho mais ali no intestino, e se eu já tenho presença de alguma inflamação acontecendo ali, eu vou ter mais inflamação ainda. Então, eu vou gerando cada vez mais inflamação, vou produzindo cada vez mais, eu vou alimentando cada vez mais as bactérias não saudáveis, e a longo prazo eu desencadeio, né? Eu vou alimentando essa disbiose. O que é a disbiose? É esse desequilíbrio dessa microbiota intestinal. Então, o que eu falo aqui desde o começo, né? O que eu falo aqui em 11 lives, o fato da gente comer comida de verdade, a gente não vai só favorecer a nossa saúde em si, né? No sentido de diminuir diabetes, hipertensão, colesterol, qualquer outras doenças relacionadas, a gente vai diminuir também a relação com o intestino. Porque se a gente dá alimentos para esse intestino melhorar essa microbiota intestinal, eu favoreço essa questão do aumento dos micro-organismos saudáveis que eu já tenho no meu corpo. Então, quando a gente tem esse desequilíbrio intestinal, eu começo a ter várias questões envolvidas. Uma delas é a diminuição de absorção de nutrientes, eu começo a ter fermentação demais, eu começo a ter comprometimento da produção de enzimas que vão favorecer a quebra de alguns alimentos. Então, por exemplo, se eu venho nessa crescente de muitos anos, comendo industrializado, comendo açúcar, eu estou alimentando muito mais essa bactéria não saudável que a gente adquire, né? A gente adquire ali ao longo da nossa vida. A gente nasce com a microbiota saudável, que são os micro-organismos que vão manter esse intestino saudável, e ao longo desses anos a gente cresce também um número de bactérias não saudáveis de acordo com o nosso estilo de vida. É isso? Tá travando aí? Me avisa se estiver travando.
O que acontece? Quando a gente tem uma alimentação saudável, a gente vai ter uma presença maior de micro-organismos saudáveis, porque a gente está alimentando ali o tempo inteiro, e eu tenho uma diminuição de microbiota não saudável. Então, se eu tiver 80% da minha microbiota saudável ali presente, eu tenho um intestino saudável. Agora, se a longo prazo eu dei esses alimentos que alimentaram essa microbiota não saudável, eu começo a ter esse desequilíbrio que a gente chama de disbiose. O interesse nosso é ter esse intestino saudável. Só que a longo prazo, por a gente de repente não fazer uma reposição de probióticos para alimentar essa microbiota, e não dar nutrientes para aquelas que já existem lá crescer, eu começo a ter esse desequilíbrio. E esse desequilíbrio gera tudo isso que eu falei. E muitas vezes existem pessoas que falam assim, eu fiz um exame com relação a glúten e lactose e no meu exame não deu alteração nenhuma. Mas o que acontece? Não dá muitas vezes alteração nos exames de alergia, mas a pessoa não metaboliza bem o glúten e lactose. Por que ela não metaboliza bem? Porque ela tem uma dificuldade de produção de enzimas que esse intestino não está conseguindo fazer. Você entende? Então, assim, é muito interessante que a gente dê esses alimentos para que esse intestino se mantenha saudável, para que ele faça todo o papel dele natural. Existem pessoas que vão ter uma intolerância à lactose por realmente não produzir as enzimas, porque o organismo tem alguma alteração genética ou alguma alteração metabólica? Sim, mas a grande maioria das pessoas, inclusive esses dias eu estava falando com uma pessoa, eu falei como é impressionante o número de pessoas que se descobriram intolerante à lactose nos últimos 10 anos. Não é? Se vocês pararem para pensar, inclusive o aumento de número de produtos zero lactose, às vezes até na televisão, de propagandas que a gente encontra de produtos zero lactose. E que se a gente for parar para pensar, há 10 anos atrás não existia isso. Mas muito dessa intolerância à lactose, ela está relacionada ao intestino não saudável. E não a uma intolerância de uma enzima que não está sendo bem produzida, no sentido de ser um problema genético, entende? O problema tá nesse intestino que tá ali completamente comprometido e que não tá fazendo o papel dele de produzir essas enzimas. E aí, não produzindo essas enzimas, como são alimentos pró-inflamatórios, eles chegam lá no intestino, era para ser quebrado, metabolizado, para poder ser absorvido ou excretado. Tá legal para vocês a imagem? Me dá um ok aqui. Se eu não tenho enzimas de produção para fazer a quebra, né, dessa proteína ou desse carboidrato, eu acabo tendo um problema, tá certo, né? Obrigada. Que às vezes aparece uma mensaginha aqui. Se eu tenho saudável, eu acabo tendo essa dificuldade de metabolizar ou essa proteína ou esse carboidrato. Então, assim, é importante a gente cuidar do intestino. Deixa eu pôr no 3G, no 4G. Trava e volta, né? Tá louco, tá parecendo nós. E aí, vamos voltar pro assunto. E aí, o que acontece? Quando a gente tem essa dificuldade de quebrar esses alimentos, eles ficam parados ali. E aí, como eu não vou ao banheiro todos os dias, se de repente eu tenho essa alteração intestinal, fica fermentando ali. E aí, um dos grandes sintomas, né, um dos grandes relatos de pessoas que têm intolerância ou que têm, de repente, essa desbiose e não tem lá no exame constatando que ela tem essa intolerância, ela reclama muito de distensão abdominal, de dor, de incômodo, de sentir a barriga empedrada, dura, com dificuldade de ir ao banheiro. Então, assim, é importante a gente dar atenção para esse intestino nesse sentido. E quando a gente tem não só a desbiose, a gente tem, de repente, uma alteração de intestino caracterizada como uma colite, por exemplo, ou um leaky gut, ou uma SIBO, que são alterações intestinais também, justamente porque
começa com essa desbiose, começo com essa alteração toda e não cuido, e não trato. Então é importante tratar lá desde o começo para que a gente melhore esse perfil de inflamação, eu melhore consequentemente a quantidade, né, de enzimas que eu vou produzir para quebrar essa proteína ou essa gordura, esse carboidrato, e aí eu melhore toda a absorção de nutrientes. Porque qual que é o objetivo aqui? É fazer com que esse intestino faça o papel dele, né? Então, assim, a ideia de tratar o intestino, tem gente que fala assim, eu fico dias sem ir ao banheiro, nossa, mas eu sou assim já há 10 anos. Não é normal. Por que não é normal? Principalmente se você tem um volume muito grande de alimentação, não é normal que você não vá ao banheiro. E não é normal também ir demais ao banheiro. Então eu conheço pessoas que falam assim, nossa, eu vou 3, 4 vezes ao banheiro. E não é normal. Não é normal. Por quê? Alguma coisa está acontecendo ali. E aí o que acontece? Quando a gente tem presença de inflamação no intestino, que pode ser, né, em decorrência dessa desbiose, eu produzo mais linfa, né, que é o líquido que a gente tem, né, no nosso corpo. A gente produz mais líquido. E aí, muitas vezes, essa pessoa tem alteração das fezes. Então, ela tem as fezes mais pastosa, mais amolecida. E isso também compromete a absorção de nutrientes e vai comprometer cada vez mais esse intestino. Porque quando a gente tem as fezes mais amolecidas, a gente tem uma... Como que eu posso dizer? Ela acaba sendo um pouco mais ácida, ela acaba sendo um pouquinho mais agressiva para o seu intestino. Então, como que a gente trata tudo isso? Como que eu faço? Tá, eu identifiquei tudo isso. Então tá, Dani, você tá falando disso, eu sou a pessoa, de repente, que tô lá constipada, eu sinto dor, eu sinto incômodo, eu fico 2, 3 dias sem ir ao banheiro com muita dor, com muita dificuldade, e quando eu vou ao banheiro eu também sinto muita dificuldade, ou então eu sou aquela pessoa que eu vou ao banheiro muitas vezes ao dia, eu tenho esse incômodo também, eu sinto esse desconforto, minha barriga é bastante, né, meu intestino é bastante barulhento, eu sinto o tempo inteiro fazer barulho. Muitas vezes não é nem gases, né? A pessoa não sente os gases em si, ela sente aquela fermentação acontecendo ali. Se você é esse tipo de pessoa, provavelmente você tem uma alteração intestinal, ou uma desbiose, ou já num processo de inflamação intestinal. E quais são os cuidados que a gente tem que tomar com relação a isso? De novo, aqueles 4 pontos que eu falei da outra vez. Melhorar o consumo de água. E aí... tantas pessoas falam assim, Dani, não sinto sede. Eu não sou uma pessoa que eu sinto sede. Mas muitas vezes a gente subestima essa sede. A boca seca. Se você sentir aí agora que sua boca tá seca, um menor sinalzinho de boca seca é sede. E a gente não dá atenção para isso. Então a sede mesmo de verdade é esse sinalzinho. É essa coisinha de sentir a boca seca. Então tome água. Se você fica ali durante o dia, no trabalho, na sua rotina, com uma garrafinha do lado, você consegue molhar a sua boca, né? Colocar água ali a todo momento, você consegue beber ali uma quantidade grande de água né, durante o dia. Se você não tem esse hábito, começa a prestar atenção nisso. Uma outra coisa, quando o nosso corpo dá esse sinal de sede e a gente não coloca água na nossa rotina, muitas vezes a gente tem as fezes ressecadas. Então aquelas fezes ressecadas, ela é por um fato muito interessante, até tem um professor meu da pós-graduação que ele fala muito sobre intestino, né? A especialidade dele é a relação intestinal, Murilo Pereira, e ele fala que lá nas fezes a gente busca de alguma forma, se você não tá bebendo água e as suas fezes estão ressecadas demais, é porque o seu corpo tá bebendo água de cocô. Ele fala exatamente isso. Por quê? Você comeu alimentos na sua rotina, os alimentos em si têm água, então a fruta tem água, um legume tem água, de repente um alimento que você cozinhou, ele tem água, mas você não tem o hábito de tomar a água todos os dias. Só que você tendo o consumo desses alimentos, a água que está lá nas suas fezes, que deveriam fazer parte das suas fezes, para que essas fezes fiquem bonitinhas e a gente consiga
defecar com aquele aspecto de bananinha madura ali bonitinho, sem dificuldade, sem dor, sem sangramento, sem nada, aquela água que estava lá nas suas fezes, que deveria dar essa consistência para as fezes, seu corpo está reabsorvendo. Então, por isso que a gente fala a água de cocô. Por quê? Porque você está reabsorvendo aquela água que deveria ser excretada junto com essas fezes. Então, é importante identificar consumo de água diário para que você não tenha problema com relação ao intestino. Observa, se você está fazendo aquelas fezes muito sequinhas, tem dificuldade, tem dor, tem incômodo, melhora o consumo de água, que isso ajuda muito. Uma outra coisa importante, segundo ponto, melhorar o consumo de fibras da alimentação. E aí, por isso que, de novo, eu falo, quando a gente pensa numa alimentação saudável, numa alimentação low carb, a base dessa alimentação precisa ser vegetais. Que aí a gente tem consumo de fibra, consumo de águas naturais desses alimentos e a gente já consegue melhorar muito esse intestino. Se você melhorou sua alimentação ou se você está tentando diminuir o consumo de carboidrato e você simplesmente aumentou proteína e gordura da sua alimentação, então você está comendo muito queijo e muita carne, provavelmente você vai ter problemas intestinais. Por quê? Porque esse intestino não vai ter presença de fibras para ajudar a metabolizar essas fezes, né? Ajudar a formar essas fezes, então você vai ter dificuldade com relação a isso também. Terceiro ponto, pré e probiótico. Como é que eu faço isso? Probiótico, na forma de kefir, na forma de kombucha, que hoje a gente encontra, né, em lojas de produto natural com maior facilidade, suplementação. Então, Dani, quanto que eu tenho que tomar? Isso daí, de repente, você pode fazer com um profissional para te orientar com relação a isso, para identificar realmente alguns sintomas, porque a gente tem uma quantidade de cepas gigantesca que a gente pode colocar específico para cada sintoma. Então, por exemplo, eu tenho desconforto, eu tenho dor, minhas fezes são mais ressecadas, eu tenho aumento de fermentação. Eu posso colocar probióticos específicos para esses sintomas relatados. Aí você faz, né? O nutricionista ou o médico pode fazer essa prescrição para você de acordo com esses sintomas que você relata, ou então, de repente, comprar uma suplementação de probióticos em loja de produto natural, que já são pacotinhos prontos e você pode suplementar dessa forma também. E os prebióticos, que são as fibras. A gente tem algumas fibras na alimentação, mas quando a gente fala de suplementar prebióticos, a gente faz ela de forma isolada. E aí, eu não sei se vocês já ouviram falar sobre o psyllium. Na verdade, a gente tem muito na alimentação a pectina, o FOS que a gente encontra, por exemplo, na couve, que eu usei o exemplo da outra vez, mas a gente pode usar o psyllium como fonte de prebiótico. Então, quando a gente coloca, de repente, esse psyllium ali numa receita, até para consumir ali só diluído em água, ele serve como uma estratégia para ajudar na formação dessas fezes por conta dessas fibras. Elas não são muito bem metabolizadas pelo nosso organismo, mas lá no intestino ela vai ajudar a formar o bolo fecal, tá? Quarto ponto, muito importante, a biomecânica da evacuação. Então, quando eu falei lá atrás que a ideia da gente melhorar aquele consumo, melhorar aquela estratégia de ir ao banheiro e fazer aquela estratégia de levantar um pouquinho o joelho e colocar o nosso corpo no mecanismo, né, na biomecânica natural dele para evacuar, você consegue ter uma dificuldade menor com relação a esse intestino. Quinto ponto, acrescentar alimentos anti-inflamatórios. Quais alimentos anti-inflamatórios? Gengibre. Então, primeiro ponto de tudo, diminuir tudo aquilo que é pró-inflamatório, que nem eu falei lá atrás. Corante, conservante, açúcar, leite, glúten, se você tem já uma sensibilidade para isso. Quais sensibilidades? O estufamento, o desconforto, percebe que quando come fica com sensação de dor, de fermentação, observa isso. Se você tem, tenta diminuir a quantidade, tá? E colocar os anti-inflamatórios. Quais são os anti-inflamatórios? Gengibre, ômega 3, cúrcuma. O que mais que a gente pode colocar? Existe até suplementação, uma suplementação que até eu faço às vezes para pacientes aqui,
de uma prescrição que ela vai uma concentração grande de gengibre. Porque normalmente, né, agora no inverno a gente até consegue consumir um pouquinho mais, né, um alimento um pouquinho mais, uma concentração um pouquinho maior de gengibre, de repente você faz na forma de chá. Você pode ferver ali umas 2, 3 rodelinhas de gengibre que você consegue uma concentração legal dos benefícios do gengibre, né, anti-inflamatório. Mas se você quer, de repente, você consegue também fazer uma suplementação. Tem um outro ponto que aqui, na verdade, é uma prescrição que eu faço para os pacientes. Então, assim, é só para complementar esse assunto, que existe uma estratégia que a gente usa de limpeza intestinal. Então, o que significa isso? Muito importante falar que a ideia é que vocês façam isso com orientação, tá? Não façam sem benefício, sem orientação nenhuma, porque vocês não vão colher benefícios disso. Por quê? Existe uma estratégia que a gente usa de limpeza intestinal. Como que funciona essa limpeza intestinal? É um protocolo que a gente faz para que você dê como se fosse um restart no seu intestino. Então, como é que funciona isso? São 3 dias de uma dieta específica, onde você vai fazer essa dieta 3 dias seguidos. Terminou o 3º dia, você vai usar uma suplementação onde você vai evacuar para fazer limpeza intestinal. Então, você vai ter ali um processo de diarreia, de limpeza e tudo mais. E aí, a partir desse 3º dia, você entra com uma dieta extremamente anti-inflamatória. Então, o que acontece? Naquele 3º dia que você evacuou, que você limpou esse intestino, que você deu essa estratégia, né, que você deu esse suporte para ele, você vai limpar esse intestino, você vai limpar o que é ruim e o que é bom também, que a gente não consegue selecionar. Então, na hora que você limpa esse intestino, você vem recolonizando essa microbiota intestinal de novo. Então, aí você entra com os anti-inflamatórios para reestabelecer essa parede intestinal e você entra também com a suplementação ou de probióticos ou de estratégias que você pode colocar na alimentação para recolonizar com micro-organismos do bem, que daí são os probióticos para a gente refazer essa microbiota intestinal e a longo prazo manter esse intestino saudável. Então, você consegue fazer como se fosse um restart para esse intestino, igual eu usei o exemplo da outra vez, né, da gente limpar o filtro do nosso corpo com estratégias na alimentação. Mas precisa ser uma estratégia bem orientada para que esse papel de reestabelecer esse intestino de novo, seja numa estratégia anti-inflamatória, como numa estratégia de colocar esse micro-organismo ali de novo, e você faça isso depois de uns 3 meses, mais ou menos, e você colha frutos disso. Então, várias vezes eu já fiz esse protocolo com pacientes e a gente viu bastante resultado, inclusive em intolerância alimentar, né? Então, pacientes que muitas vezes não metabolizavam bem o glúten, na hora que faz essa reestruturação do intestino, passa a produzir as enzimas mais naturalmente e passa a quebrar essa lactose com mais facilidade, a ponto dela não ter problemas com relação à distensão abdominal, à fermentação, a desconforto, a alterações como diarreia, por exemplo, né? Para quem tem intolerâncias, tem uma relação com essa mudança, né, das fezes. Então, assim, fazer essa reestruturação do intestino é muito importante. Quando você identifica alguns aspectos com relação a essa desbiose, né, a essa alteração intestinal, fica fácil você fazer uma reestruturação a partir do momento que você identifica sinais e sintomas. Então prestem atenção no corpo, começa a identificar isso, começa a fazer mudanças alimentares com essas coisinhas básicas que eu falei aqui. 4 pontos: melhorar o consumo de água, melhorar o consumo de fibras, dar atenção para consumir fruta, verdura e legume em todas as refeições, dar atenção para ter um pouco de fibra de alguma forma, né? A gente encontra alguns produtos prontos até com essas fibras, né? Foz, com psyllium inclusive, e a gente dá um pouco de substratos para que esse intestino vá se restabelecendo a longo prazo, porque assim, ó, se tem um órgão importante na nossa saúde é o intestino, muito mais importante do que qualquer outro, né? Fora o cérebro, mas ele é considerado o nosso segundo cérebro, então assim, a gente precisa dar essa atenção para ele, sim,
precisa ter esse cuidado para que, se a gente pensa em ter qualidade de vida, né, se a gente pensa em envelhecer com saúde, esse intestino acompanhe todo esse processo, porque é ele que vai fazer todo o papel de metabolizar esses alimentos, absorver e dar isso para o nosso corpo de uma forma mais fácil, sem a gente precisar ter esses sinais e sintomas todos aí com frequência, tá? Então, esse aqui é o conteúdo de hoje. Eu espero ter falado um pouquinho sobre tudo, né? Eu sempre falo que é pouco tempo, em 30 minutos, falar sobre algum determinado assunto, né? Mas eu espero ter ajudado vocês. A garganta até seca de tanto que eu me empolgo para falar. Mas eu espero ter ajudado com relação a essa questão da desbiose. Acho importante dar atenção pro intestino antes de qualquer coisa, antes ainda de pensar em melhorar a dieta, né? Igual eu falei da outra vez, antes de pensar em fazer alguma alteração na alimentação, antes de começar uma estratégia alimentar, é importante cuidar desse intestino para que ele faça o papel de fazer a absorção 100% desses nutrientes, tá? Então, tenha esse cuidado, dá atenção para o intestino, usem essas estratégias. Se você tem essa dificuldade com relação ao intestino, dá esse suporte colocando ali um tabladinho para facilitar essa evacuação, dá atenção com relação à água, começa a prestar atenção nessa sede, olha para suas fezes a hora que está ali no vaso sanitário, começa a prestar atenção nisso, porque se o intestino não estiver saudável, a gente não tem saúde, tá? Então eu espero ter ajudado com esse assunto de hoje. Mais tarde eu vou postar ali, né? Daqui a pouquinho, na verdade, vou postar ali no feed eu posto todas as vezes, né? Todos os dias depois da live eu posto a fotinho do dia. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem acrescentar alguma coisa ou me contarem ali o que vocês aprenderam, o que foi de diferente que vocês aprenderam aqui, eu vou ficar muito feliz, tá? Obrigada aqui pelos coraçõezinhos. E ó, se você de repente tá caindo de paraquedas aqui nessa live, nós estamos aqui no nosso 11º dia, nós temos ainda alguns dias pela frente, eu vou fazer uma sequência de 30 dias de live, tá? Então se você de repente tá chegando agora no meio do caminho, você não perdeu, tá? Você pode acessar o link que tá lá na minha bio, que você recebe todas as informações dessa live por e-mail, dessa e das outras anteriores, então você recebe tudo lá. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem acrescentar alguma coisa, me mandem uma mensagem. Obrigada a vocês, tá? Fiquei muito feliz com todos vocês aqui. Vocês sabem que ontem eu tava pensando, isso aqui é uma aula particular, né? Nós estamos aqui, ó, tem muita carinha que tá aqui todo dia, fico feliz. Obrigada, viu? E se vocês sentirem que esse assunto, né, ou que essas lives estão agregando para vocês, compartilhem para mais pessoas. Vocês me ajudam muito compartilhando, porque na verdade essas lives eu tenho feito para ajudar vocês. Então, se vocês puderem e tiverem pessoas que de repente possam se beneficiar com esse conteúdo que eu tô passando aqui, enviem para elas, compartilhem. E é isso, tá bom? Ó, um beijo pra vocês. Me mandem sugestões de temas que vocês querem ver por aqui, tá? Lá por direct ou lá nas últimas fotos que eu postei. E é isso. Obrigada, gente. Um beijo. Até amanhã às 6 horas da tarde, todos os dias, tá? Um beijo.